Vamos ao nosso estudo bíblico. O trecho que vamos estudar neste momento, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 11 até o verso 16. Temos estudado a primeira carta a Timóteo, que traz instruções pastorais. Timóteo é a figura do pastor, do responsável pela igreja local, que recebe as instruções de como lidar com as situações, com os problemas, com as relações entre várias categorias presentes na igreja. Então, a primeira carta a Timóteo não está restrita ao Timóteo que viveu no século I, mas ela é dirigida a todos os crentes, a todos os discípulos, especialmente aqueles que estão na responsabilidade do pastoreamento da igreja, aqueles que estão na responsabilidade de transmitir o ensinamento do Senhor para a vida da igreja. Então, é uma carta que atravessa os séculos, com instruções que servem para hoje. É claro que ao analisá-la, identificamos as características históricas pertencentes àquele momento da história e traduzimos ou tentamos compreender o princípio, o conceito ali que serve, que pode servir para a nossa sociedade 20 séculos depois. Então é muito importante respeitar o momento histórico em que a carta foi escrita, as circunstâncias que envolviam aquela sociedade e fazer uma transposição para a nossa sociedade moderna. Assim, a primeira carta está cheia de instruções pastorais, por isso ela é conhecida como uma carta pastoral. E esse pastor, esse responsável pela igreja local, recebe na carta essas instruções. Vários grupos são aconselhados na primeira carta, como já temos visto ao longo do estudo da primeira carta de Timóteo. Bem, o trecho de hoje, ele se dirige ao pastor, ao responsável pela comunidade local. Pode ser chamado de vários títulos, por vários nomes. Não é o nosso objetivo entrar no mérito dos títulos que se devem usar para aquele que tem, ou para aqueles que têm, pode ser um, pode ser mais, a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor. No entanto, muitas vezes vamos usar a palavra pastor porque é mais comum, mas não queremos estabelecer nenhum critério nesse sentido, pois a própria palavra nem aparece aqui. Ele é chamado por vários nomes, por várias formas, como por exemplo agora no nosso verso 1, ele, o responsável pela comunidade local, ou os responsáveis, é chamado de o homem de Deus. Esse homem de Deus é aquele que nos versos anteriores, por exemplo, no capítulo 5, verso 19, é o que vai receber a denúncia sobre os presbíteros. É aquele que vai reconhecer o trabalho dos presbíteros, é aquele que vai aceitar as denúncias contra as faltas dos presbíteros, e é aquele que vai repreender os presbíteros quando esses estiverem faltosos, como vimos no capítulo 5, a partir do verso 18. Também ele é o mesmo, esse homem de Deus aqui mencionado, é o mesmo que na carta é reconhecido publicamente, sobre ele é invocado o chamado do Senhor, é imposto as mãos e dado a ele a responsabilidade, como nos indica o verso 14 do capítulo 6, do capítulo 4. Também no versículo 6 do capítulo 4, ele é chamado de ministro de Cristo. E no capítulo 3, verso 1, provavelmente ele é aquele que é ali chamado de bispo. Ou seja, são vários nomes, são várias nomenclaturas, são várias formas que este responsável pela igreja local é chamado na primeira carta a Timóteo. Não existe um termo único, mas o importante é observar que todos os termos que são utilizados para se referir a ele sempre indica aquele que é o responsável pela igreja local, pela comunidade onde os discípulos pertencem. E agora no nosso trecho, as instruções são dirigidas diretamente para ele. Nos outros trechos,
fala-se a ele sobre como lidar com as categorias apresentadas. Agora, as instruções são diretamente a ele. Então diz assim o versículo 11, bem direto: tu, né, o responsável, o pastor, aquele que está se dirigindo e é dado as instruções pastorais. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância ou a perseverança, a mansidão. Bem, então o verso 11 faz uma ligação com o trecho anterior, que nós estudamos semana passada. No trecho anterior, a partir do versículo 3, ele dá instruções ao pastor sobre os falsos mestres. E vai no verso 3 dizer, olha, o falso pastor ou o falso mestre é aquele que ensina um evangelho diferente de Jesus, diferente daquele que recebemos de Jesus, que vemos em Jesus. E nos versos 4 e 5 vai descrever características desses falsos pastores. A partir do versículo 6, desse mesmo capítulo que nós estamos, o capítulo 6, é feita uma advertência aos pastores, àqueles que se dedicam ao ministério da palavra, que não devam usar a palavra, a igreja, o ministério da palavra, com o objetivo do enriquecimento. Ele vai dizer, a piedade, ou seja, a prática da religião, a prática dos mandamentos, o ministério espiritual, o ministério eclesiástico não é fonte de lucro. Não pode ser feito com o objetivo de ficar rico. Então, tratam do cuidado que o ministro de Cristo tem que ter na sua relação com a palavra, servindo ao Senhor, sem o objetivo de ficar rico. Não se trata de um desestímulo às pessoas a trabalharem e não buscarem a riqueza. O trecho está falando para o ministro da palavra, aqueles que podem vir a utilizar a igreja e, transformando-a numa empresa, fazer dela uma fonte, um caminho para o enriquecimento. Então isso é condenado nos versos anteriores. A gente vai ver na semana que vem, o último trecho, uma advertência aos ricos. Ou seja, então, e não vai se dizer para não ser rico, né? Ou seja, então, o que é dito nos versos 6 ao 10 é para o ministro da palavra, para o pastor, para aquele que se dedica ao ministério do Senhor, que este não deve usar a igreja para ficar rico, deve ser remunerado, deve ganhar o seu sustento, mas não buscar nela uma fonte de enriquecimento. É muito diferente ter o seu salário de ficar milionário usando a igreja. Então, nessa primeira frase do versículo 11, ele diz ao homem de Deus, ao ministro da palavra, ao que é responsável pela igreja local e que vive no serviço do Senhor, ele diz, tu, porém, foge dessas coisas. Ou seja, foge de uma vida que visaria ficar rico com a igreja, com a palavra do Senhor. Então, evita isso, mas busca aquilo. É como se uma instrução batismal, né? Ou seja, você deve deixar de fazer essas coisas e passar a fazer essas outras coisas. É assim que funciona o discipulado. Quando a gente vai discipulando a pessoa, ensinando o caminho do Senhor, é sempre importante apontar, olha, essas coisas você não faz, deixa de fazer. E essas outras coisas você passa a fazer. Então vai buscar aqui, vai apresentar aqui o termo foge e busca. Foge dessas coisas e busca essas outras coisas. Quais coisas o ministro de Cristo, o homem de Deus, deve buscar? Já disse em outras oportunidades que por mais que as instruções sejam dirigidas ao pastor ou ao responsável pela igreja local, essas instruções se estendem a todos os discípulos.
Em segunda mão, a carta era lida na comunidade, não era uma carta particular, só lida pelo Timóteo, só lida pelo responsável pela igreja local e guardada. Não, a carta era lida para a igreja toda ouvir. Por quê? Porque ela tem instruções também para a igreja. Por extensão, é para todos os discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. O que devemos buscar? Fugir daquilo, mas seguir, e aí ele vai nos apresentar 6 características, 6 qualidades que devem ser buscadas. Essas 6 coisas positivas que o homem de Deus deve buscar estão em oposição àquelas ruins, negativas, apresentadas pelos falsos pastores nos versos 4 e 5. Então, nos versos 4 e 5, foi dito as coisas negativas que nos ajudam a reconhecer os falsos pastores. E agora, no verso 11, 6 coisas positivas que vai nos ajudar a identificar o homem de Deus. E que para o homem de Deus, a mulher de Deus, os discípulos de Jesus, seguirem, passarem a praticar. Então, a primeira dupla de coisas positivas a serem buscadas é justiça e piedade. Antes segue a justiça e a piedade. Nessa duplinha, justiça e piedade, abarca-se todo o relacionamento humano com Deus, piedade. A piedade enfatiza a prática religiosa, o relacionamento com Deus, a obediência aos mandamentos do Senhor, a fidelidade ao caminho do Senhor. E a justiça refere-se à forma como nós nos relacionamos entre nós de forma justa, sem trazer prejuízo ao próximo, sem tirar do próximo, sempre com atos justos, que trazem benefício e que são equilibrados. Então, a dupla segue a justiça e a piedade, já completa aí todas as nossas relações. Com Deus, a palavra piedade, justiça com os homens, com a sociedade. Então, o homem de Deus deve ser justo, deve buscar a justiça, sempre buscar a justiça nas relações pessoais. E ser piedoso, que enfatiza a sua relação com Deus, em obediência aos seus mandamentos. Após essa dupla, justiça e piedade, que contempla as relações com os homens e a relação com Deus, temos um trio presente na tradição teológica paulina. Quando estudamos a primeira carta aos Tessalonicenses, nós encontramos essa tríade paulina lá: fé, amor e esperança. Essa tríade paulina é repetida aqui, depois da dupla justiça e piedade. Então encontramos, segue, fé, amor e constância. Bem, constância é perseverança. Perseverança alude à esperança, ou seja, se nós perseveramos no caminho, é porque temos esperança que este caminho nos levará a um lugar melhor, o lugar que desejamos. Então, a perseverança é uma palavra que está ligada com a esperança. Sem esperança, não há perseverança. Só vamos perseverar se tivermos a esperança de que nessa caminhada perseverante encontraremos o lugar desejado, o lugar melhor. Então encontramos aqui essa tríade paulina lá que já estudamos em 1 Tessalonicenses. Fé, amor e perseverança, que vai aludir à esperança. Fé fala do nosso passado de compromisso com Cristo, quando nós cremos e assumimos o compromisso de fé com Jesus. Amor fala do nosso presente, a prática de vida na obediência à palavra do Senhor, no amor para com o próximo, e a perseverança, que indica o futuro, a caminhada até o futuro, onde está
a nossa esperança. Então, o homem de Deus deve seguir a fé, o amor e a esperança. E a sexta característica positiva que o homem de Deus, a mulher de Deus deve seguir é a mansidão, a bondade. Na sua relação com as pessoas, ele deve ser manso. A referência é Jesus. O modelo de mansidão é Jesus. Não é Davi. Davi não era manso. Jesus é manso. Então é Jesus a nossa referência. Muitas vezes as pessoas gostam dos personagens bíblicos violentos, de guerra, de matanças, mas, irmãos, o nosso personagem alvo, principal, a pessoa que devemos imitar, que é o modelo para a nossa vida, não é Davi, não é Abraão, não é Josué, não é quem quer que seja na tradição bíblica do Antigo Testamento, é Jesus. Jesus é a nossa referência, é a Ele que devemos imitar, é Ele que devemos copiar, sermos discípulos de Jesus. E a mansidão que se espera que o homem de Deus, a mulher de Deus, siga, é a mansidão que encontramos em Jesus. A referência é Jesus. Verso 12. A instrução agora ao responsável para a comunidade utiliza a metáfora do esporte. Combate o bom combate da fé. Combate, a luta. A luta, a palavra luta, aponta para a prática esportiva. O esporte de luta em que os oponentes se enfrentavam e lutavam para vencer o outro. Então agora a metáfora do esporte é trazida para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o responsável pela igreja local, mas isso se estende a todos os discípulos e discípulas. Combata o bom combate da fé. A ideia é nos trazer a imagem do esportista, do atleta. Como que o atleta vive, faz, se esforça para poder estar em combate com o seu oponente e vencer. Existe toda uma trajetória, toda uma postura, há todo um esforço, há toda uma renúncia que o esportista tem que fazer para estar apto, para estar em condições físicas de competir no esporte a qual ele se dedica. Então a metáfora aqui para o homem de Deus combate o bom combate, é nos fazendo olhar para o atleta. Assim como o atleta se esforça, se abstém de muitas coisas para estar em plena condição à luta, à prática do esporte, assim também o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa encarar a carreira cristã como um atleta encara o seu esporte, com dedicação, com renúncias, com abstinências, com entrega e com busca do seu alvo, o seu objetivo, mirando sempre o alvo final e caminhando na direção dele. Então, é uma metáfora esportiva utilizada aqui pelo autor para estimular o líder ou todos os discípulos a se esforçarem à semelhança do atleta para combater nesse combate da fé. O combate aqui é da fé, não é outro, senão o da fé. E aí ele continua: toma posse, ou seja, conquiste a vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse, ou seja, conquiste. Ela está diante de você, ela está acessível a você, mas é necessário que haja uma conquista, um esforço, um tomar a posse. Ela está diante, ela está preparada, ela está pronta, ela está acessível. A vida eterna está oferecida, mas é necessário aqui, como o próprio texto diz, que
que o homem de Deus tome posse, que a conquiste. E por que ele é estimulado a conquistar, a tomar posse dessa vida que está acessível a ele? Mas ele precisa conquistá-la, ele precisa tomar posse dela. Como ele diz, para esta vida eterna, a qual foste chamado. Houve um chamamento, Deus chamou, Deus abriu a porta, Deus fez o convite, Deus pagou o preço, mas é necessário que a conquiste, que a tome posse. Há um chamado. São duas as razões aqui apresentadas para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus conquiste a vida eterna. Primeiro, o chamado. Houve um chamado. Deus o chamou. E em seguida, houve um compromisso. Uma confissão foi feita, uma decisão foi feita. Um compromisso foi feito, como diz aqui, a boa confissão, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A confissão aqui, o verbo grego é o homologeo, é a ideia de homologar, de confirmar. A confissão é a confirmação que se faz da fé diante de muitas testemunhas, como por exemplo, o ato batismal. O ato batismal é feito diante das testemunhas. É uma confissão, é uma homologação da fé em Jesus Cristo. É uma confirmação, e isso perante as testemunhas. Então, duas coisas são apontadas aqui ao homem de Deus. Primeiro, a confissão pública que ele fez, provavelmente por meio do batismo, que isso era feito. A confissão pública diante de testemunhas era feito pelo ato batismal. E o chamado dele para esta vocação é muito provável que se esteja referindo-se àquilo que está no capítulo 4, verso 14, que já foi dito ao responsável pela comunidade. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então esse chamado e essa confissão pública estão ligados às duas ações acontecidas na vida do ministro, que ele precisa então continuar firme nessa caminhada. Em alusão a essa confissão pública, diante das testemunhas, posso citar aquilo que está em Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde aponta para esse ato batismal, para essa confissão pública da fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa confissão pública, feita diante das testemunhas, é o que se alude aqui ao homem de Deus. Busque, tome posse da salvação para a qual foste chamado e diante da qual fizeste a confissão pública, a confissão diante das testemunhas. Versículo 13, continua-se exortando ao responsável, à comunidade, ao homem de Deus. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ou seja, a exortação que é feita ao homem de Deus é uma exortação diante de Deus. Deus que é o autor da vida e aquele que preserva a vida. Então a gente já observa aí uma circunstância possível ameaçadora ao homem de Deus. É possível que ele venha enfrentar dificuldades ou até esteja em risco a sua vida no exercício do ministério. Então ele lembra, olha, eu exorto diante de Deus, eu te exorto a todas essas instruções, mas diante de Deus,
que preserva a vida, que é aquele que dá a vida e da qual todas as coisas dependem a vida. Ou seja, então, podemos lembrar de palavras do Senhor Jesus Cristo que disse: não tenham medo daqueles que só podem matar o corpo. Ou seja, então Deus preserva a vida. Deus é aquele que dá a vida. Então, a minha exortação, diz o autor da carta, é uma instrução diante de Deus que preserva a vida e diante de Jesus Cristo. E aí ele vai trazer aqui o testemunho de Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos. Esse testemunho não se refere ali às questões processuais envolvidas naquele tribunal, naquele julgamento, mas se refere à postura de Jesus, que mesmo diante da morte, mesmo diante da ameaça de Pôncio Pilatos de crucificá-lo, de executá-lo, ele manteve o testemunho, ofereceu a sua vida, se entregou, não se deteve diante da ameaça de morte. Tudo isso é utilizado aqui para ilustrar ao homem de Deus que mesmo diante da morte, Deus preserva a vida, Deus é o autor da vida, Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E assim também nos ressuscitará. Ou seja, então, a observação que ele faz aqui do momento da vida de Jesus, numa outra tradução que eu sugiro, ficaria assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, ou seja, que preserva toda a vida, e perante Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos numa bela confissão. Jesus deu testemunho diante de Pôncio Pilatos numa boa confissão. Que bela confissão foi aquela que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos? Ele não negou o seu chamado. Ele não negou o ministério que Deus havia lhe dado. E diante da possibilidade da morte, de ser crucificado, de ser executado, ele não amedrontou-se, ele não voltou atrás, mas ele manteve firme o seu testemunho de que era o enviado de Deus, de que Deus se manifestava por meio dele e que as palavras que ele pronunciava eram palavras de Deus, manteve o seu bom testemunho e sofreu a pena de morte em consequência disso. A instrução aqui ao homem de Deus lembra que Jesus deu bom testemunho, a bela confissão e foi executado, mas que Deus é aquele que preserva a vida, é o autor da vida. Então, por isso, exorto-te, ó homem de Deus, a manter firme no caminho do Senhor. Continuando, ainda verso 14, que guardes, exorto-te, perante Deus, perante Cristo, diante de todas as circunstâncias já comentadas, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível. Nesse guardar o mandamento é o conjunto de ensinamentos, é o conjunto de doutrinas, é o evangelho de Jesus Cristo que o homem de Deus recebeu, que veio, chegou de Jesus, chegou nele. Cabe a ele preservar, guardar imaculado, sem mancha, de forma irrepreensível, até, como diz o texto, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a epifania. A palavra grega aqui é epifâneia, a manifestação, a epifania, seria uma palavra em português próxima, a epifania de Jesus. Um dia Jesus se manifestará, aparecerá, e até esse dia o homem de Deus, o ministro da palavra, o bispo, o responsável pela comunidade, deve guardar os mandamentos recebidos, o evangelho de Jesus, imaculado, irrepreensivelmente. Mesmo diante de ameaças como aquela que Jesus sofreu de Pôncio Pilatos,
manter firme o bom testemunho, a bela confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em época determinada, ou seja, o qual, no momento estabelecido por Deus, no momento determinado, no momento estabelecido por Deus, revelará. Cristo, na sua manifestação, revelará. Revelará quem? O bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Algumas traduções podem dar a entender que se estivesse falando de Jesus, que esse bendito, único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que possui imortalidade, o que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eternamente. Algumas traduções podem dar a entender que este hino de louvor, este que é louvado, se refira a Jesus Cristo. Mas o texto grego deixa claro que se está falando de Deus Pai. Deus Pai é este, o bendito, que vai ser revelado por Jesus Cristo quando ele se manifestar. Então pode ser que uma tradução ou outra deixe confuso, ou até que aponte esse bendito aqui como sendo Jesus Cristo. Mas há outras traduções, esta que eu uso, a Revista Atualizada, Almeida, não é muito clara, mas mesmo se esforçando dá para entender que se está falando de Deus Pai. Outras são mais claras e claramente mostram que está falando de Deus Pai. Mas a análise do texto grego que fiz reforça de que está se referindo a Deus Pai. Este é o bendito aqui. Ou seja, de outra forma mais clara, ficaria assim: ao homem de Deus, guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, Jesus Cristo, que em uma época determinada, no momento que Deus vai decidir, é assim que nós aprendemos no Evangelho, o próprio Jesus disse isso em Mateus, ele não sabe o dia nem a hora, o Pai é que sabe o dia nem a hora, nem ele nem os anjos sabem o dia e a hora, apenas o Pai. Confirma-se aqui a palavra de Jesus em Mateus 24. Ele virá, se manifestará na época determinada. Quem determina essa época? O Pai. Deus é que determina. E ele, Jesus, que manifestará, revelará. O verbo está no futuro, né? Muitas vezes, na minha tradução, por exemplo, há de ser revelada, mas o verbo está no futuro. Revelará. Revelará quem? Revelará o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Não pode estar se referindo a Jesus. Jesus encarnou, foi visto, viveu entre os homens, e mesmo depois de ressuscitado, apareceu para muitos irmãos, como o próprio Paulo testifica em 1 Coríntios capítulo 15. Apareceu para mais de 500 irmãos, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, então não pode estar se referindo a Jesus. É a Deus Pai, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. No capítulo 1, verso 17 dessa primeira carta, também já nos foi apresentado esse hino de louvor, ou um hino de louvor semelhante. Diz assim: assim ao Rei eterno,
imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse conjunto de palavras, de expressões, de atributos divinos, provavelmente era parte de uma confissão, ou até mesmo de um hino, onde se confessava, ou no batismo, ou na consagração do obreiro, ou no final de um culto, ou dentro de um culto, a igreja poderia proclamar essa confissão, essa exaltação, essa doxologia, essa glorificação de Deus. Então, esse conjunto que envolve aqui os versos 15, né, a partir do O Bendito, metade do 15 e o 16, fazem parte de uma doxologia. Ou seja, doxologia é palavra de louvor, palavra de glorificação, palavra de exaltação. Essa doxologia, palavra de exaltação, é dirigida a Deus. Ela era provavelmente fixa, uma confissão fixa, que a igreja, ao longo daquelas décadas do primeiro século, falava, professava no seu culto, seja no batismo ou na consagração de um obreiro, ou algum momento especial da liturgia cristã, mas ela era proclamada como a crença. Os elementos que constituem essa doxologia, essa palavra de louvor, pertencem tanto ao universo teológico judaico, né, com termos do Antigo Testamento, mas também há nela expressões helenísticas que atribuía-se às divindades. Ou seja, então é um conjunto aqui de elementos, de títulos, de características utilizadas para descrever Deus, que tem a sua origem tanto no judaísmo quanto no helenismo. E assim ele termina esse trecho com essa palavra de louvor a Deus. Mas não se esqueça o alvo do trecho, do 11 ao 16. É instrução ao homem de Deus. Essa instrução ela é construída com uma exortação, né, como parênese, como exortação, é construída com confissões litúrgicas e também com essa doxologia, esse hino de louvor ao nosso Deus. Portanto, esse trecho do 11 ao 16 traz para nós ensinamentos importantes, como já vimos, as 6 características que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que qualquer discípulo do Senhor deve buscar: justiça, piedade. A tríade paulina: fé, amor, perseverança ou esperança e mansidão. Também exorta a manter firme a confissão, a tomar posse da vida que fomos chamados e confessamos publicamente diante de testemunhas, por exemplo, no nosso ato batismal, ou quando se refere ao ministro, na sua consagração diante também das testemunhas, como já indicado no capítulo 4, verso 14. Manter-se firme a confissão mesmo diante da ameaça da morte, como Jesus fez diante de Pôncio Pilatos, porque Deus é o preservador da vida. A vida está em Deus. Ele é o autor da vida. E mantendo firme a confissão até a manifestação de Jesus Cristo, até a vinda de Jesus. Esse compromisso, o homem de Deus, a mulher de Deus, o ministro da palavra, o pastor ou qualquer discípulo e discípula deve manter firme até o dia da manifestação do nosso Senhor. Que essas palavras, que essas reflexões, que essas análises desse trecho sejam úteis à vida de cada um de nós para perseverarmos firmes no caminho do Senhor. Amém. Queridos irmãos,